Mas afinal de contas, o que realmente nos protege de seres negativos? E aqui nesse vídeo você vai entender como se proteger verdadeiramente. Mas antes disso, deixe-me me apresentar. Eu sou o sacerdote Murilo Ceilonski e aqui nessa página eu te ensino a encontrar e tratar qualquer doença física ou emocional e a raiz espiritual dessas doenças de uma forma prática, segura e eficiente, com uma única ferramenta em uma única sessão. Então, para você não ficar de fora de nenhum vídeo glorioso que eu trago aqui diariamente e alguns outros semanalmente, já peço que você curta o nosso vídeo, que se inscreva no nosso canal e que também ative o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo glorioso. Mas então, sem mais delongas, vamos falar sobre proteção energética. Bom, então antes de mais nada, vamos entender o que a grande maioria das pessoas faz para se proteger energeticamente. A maioria das pessoas vai lá e faz uma defumação no ambiente, ou então coloca um copo com sal grosso atrás da porta, ou então faz um pacto, faz uma oferenda para uma entidade proteger ela, vai numa casa espiritualista e pede essa proteção, muitas vezes com sacrifícios, muitas vezes com oferendas de alimentos também. Mas qual que é o problema disso, Murilo? Não protege? Ok, talvez eventualmente em algum nível até proteja, mas não é uma proteção gloriosa, uma proteção absoluta como a que eu vou te passar aqui agora nesse vídeo. Mas antes de passar oficialmente como você pode fazer para se proteger, eu vou dar aqui alguns pontos muito importantes para você já implementar hoje. É interessante que você entenda que também tem algumas pessoas que vão lá e fazem oração para se proteger, mas não mudam a sua vida, não mudam suas atitudes, sua forma de pensar, de agir e de ser. Isso não adianta praticamente nada. Mas então, agora sim, vamos entender o jeito certo de você se proteger. Agora que eu já expus o problema, já joguei no ventilador, vamos entender o que verdadeiramente protege. E sem rodeios, eu preciso falar que é a autoridade espiritual. Quando você tem autoridade espiritual, você fica protegido, você fica no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente você descansa. Mas Murilo, como que eu faço para ter então autoridade espiritual? É simples, com retidão, seguindo um caminho de renunciar àquilo que não é legal, aquilo que não é de luz, aquilo que não vai te santificar. Então, a autoridade espiritual vem de uma conduta reta e de uma postura que leva você a uma conexão mais profunda com a luz do Espírito Santo de Deus. Uma conexão que faz com que você tenha um relacionamento íntimo com o Cristo. Isso sim te protege. Lamento te falar, mas não adianta você pedir para qual entidade for, para qual extraterrestre for, para qual guardião espiritual e que não é de pura luz for. A proteção verdadeira só vem quando você é preenchido pela luz do Espírito Santo. O vazio só vai embora quando você é preenchido pela luz do Espírito Santo. Porque imagina que aqui está você, e aqui vem um ataque energético contra ti. Se a potência desse ataque é maior do que a vibração que você está nesse momento, lamento te informar, mas provavelmente vai pegar em você. Mas indo agora para um outro viés, se você está aqui, vem um ataque espiritual, mas você se eleva, você se conecta com Deus, você tem práticas edificantes, não importa qual seja o ataque, porque não chega até você, porque você descansa no esconderijo do Altíssimo, como eu venho falando. Então, é muito importante que você tenha essa clareza no seu sentir. Não é entidade, não é ET, não é consciência, guia, guardião, mentor, protetor que vai te proteger tanto como uma conexão genuína com o Cristo e com o Cordeiro de Deus, e com o Espírito Santo de Deus. Isso sim vivifica o seu ser, isso sim te traz toda a fortaleza que você precisa. Em Gálatas 5:16, o apóstolo Paulo vai falar também sobre os frutos do Espírito. Então tem os frutos da carne e os frutos do Espírito. Qualquer dia eu vou fazer um
vídeo falando sobre isso. Se eu já fiz, vai estar nos cards aqui do lado, né? Mas então, alguns dos frutos do Espírito Santo é benignidade, longanimidade. Eu não vou me aprofundar muito para não dar spoiler do próximo vídeo, mas um deles é o autocontrole ou a castidade. Então, quando você sai ficando com todo mundo, se relacionando com todo mundo, jogando a sua energia fora ou misturando a sua energia com energias duvidosas, você naturalmente baixa a sua frequência. Por isso que quando você tem retidão, você segue esse caminho de autodomínio, você tem muito mais autoridade espiritual. E ainda tem um ponto muito importante, que vai ser o último que eu vou trazer, mas só para reforçar o que eu disse, além da autoridade, também é importante que você tenha um relacionamento genuíno, um relacionamento íntimo com o Cristo, com Yeshua, com Jesus, com o Cordeiro de Deus, com o Príncipe da Paz, com o Filho do Homem, com o nosso Senhor e Salvador. Quando você tem esse relacionamento próximo com o Cristo, você sente o amor dele, você sente a proteção do pastor, do nosso verdadeiro pastor, que é o Cristo. Então, realmente, ele não deixa suas ovelhinhas em perigo, quando as ovelhas são obedientes, né? Então, como que eu faço para ter um relacionamento mais próximo a Cristo se eu sinto ele tão difícil, eu sinto ele só no racional, Murilo? Orando, conversando. E o que me ajudou muito nesse processo, nem sempre eu tive essa relação maravilhosa que, graças a Deus, hoje eu tenho com o Cristo. Antigamente eu não tinha tão fortemente. E aí foi a leitura do Evangelho. O que eu quero dizer? A Bíblia. O Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, leia, é simples de ler. Você já tem cognição para ler hoje em dia, você já não é mais uma criancinha. Leia junto ali com o Google, com a inteligência artificial. Se você não sabe uma palavra, você pede ali que ela responde na hora. Essa é uma forma gloriosa de você estudar. E eu desafio você a ler o Evangelho e não morrer de amor pelo Cristo. Além disso, também tem a parte da conexão com o Espírito Santo de Deus. Bom, o Cristo nos deixou o Consolador, segundo o Evangelho de João, que é o próprio Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus também, em algum nível, é o Espírito do Cristo, pois eles são unos na Trindade Celestial. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Espírito Santo só que engloba tudo. Então, quando você está, por exemplo, no aqui e agora e você testemunha com sua visão espiritual essa pomba acima de sua cabeça, emanando esse pilar de luz, visualize agora e sinta a presença divina chegando na sua vida, na verdade, chegando a nível consciente, porque ela sempre esteve aí, sempre vai estar, e quando você sente e se conecta com esse manto de luz da divina presença de Deus, você fica protegido, não tem sombra que te pega. Ainda assim, é importante dizer que tem a forma mais poderosa, mais gloriosa que existe de você se proteger energeticamente, espiritualmente, que engloba tudo isso: a autoridade, relacionamento íntimo com o Cristo, sentir a presença divina, que é o quê? Operar a gloriosa mesa metatrônica Merkabah. Quando você opera a mesa, você eleva a sua frequência, você se conecta com Deus, sente a presença divina, trabalha no ofício do Cristo, leva a vida para a vida das pessoas e para a sua própria. Claro que se você passar por uma sessão da mesa, também já te protege muito, mas quando você é operador, aí sim se torna uma proteção edificante, porque você fica protegido e se empodera com as legiões celestiais de Deus. E agora eu vou dar um bônus, que também é importante você ter em mente para se manter protegido, que é o quê? Fechar as brechas na sua vida. Concluir, se desbloquear dessas brechas, que são muitas vezes vícios, hábitos, ressentimentos, práticas que baixam tua frequência, que faz com que você fique vibrando na lama. E aí sim não adianta fazer o que for, porque isso te afasta da luz do Cordeiro de Deus, do Espírito Santo de Deus e da proteção. E o que eu quero dizer com isso? É toda a curiosidade com as trevas também. Tem gente que fica curioso, pesquisando coisa que não vai levar uma transcendência espiritual na luz. E é isso que eu te convido, a buscar coisas que te tragam essa transcendência, como a leitura das escrituras sagradas, como a operação da mesa, como se conectar em oração e em meditação com a luz do alto. E então,
Espero que tenha somado contigo. Se eu somei, agora é bem importante que você deixe um like para sinalizar isso, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho para receber sempre vídeos novos e deixe aqui nos comentários. Você já sente que você tem essa proteção ou quais desses pontos ainda falta melhorar? Eu vou ler aqui todos os comentários com muito amor e te vejo no próximo vídeo. Shalom. Tchau, tchau.